Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que pela tua misericórdia nos use. Usa a nossa vida. Meu Deus, eu me reduzo a minha insignificância, a minha pequenez, porque eu não sei pregar. Eu não conheço, Pai, a tua palavra. Eu preciso da tua ajuda. Eu não falo isso de forma hipócrita, porque ninguém conhece a tua palavra se renova todo dia. Então me ajuda, Pai, a trazer uma palavra do teu coração para mim e para esse povo que está aqui na campanha, porque nós queremos uma mudança na nossa vida, e ela só vem através da tua palavra. Meu Deus, revela para nós, Senhor, a palavra rema, a palavra em movimento, a palavra em ação, e faz-se cumprir na minha vida o que estava em João 3,30, onde o primo de Jesus, João Batista, ao saber que Jesus estava sendo mais visto, ele não fica com ciúmes nem inveja, ele declara que ele cresça e eu diminua. Eu peço ao Senhor que essa palavra vá e cumpra aquilo para o qual ela foi destinada, e que ela encontre guarida nos corações que já foram regados pela chuva temporânea e serôdia do louvor, e que essa palavra dê fruto a 30, 60 e a 100 por um, e que o diabo não possa roubar a palavra que semeada, em nome de Jesus. Amém? Posso ouvir glória a Deus? Posso ouvir aleluia? Então vamos lá. Pedro, o texto diz assim, a cura de um coxo. Pedro e João subiam ao templo para orar, para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava-lhe que dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse, 2 pontos, olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma moeda, alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus. Versículo 10: e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Deixa eu falar um negócio para vocês. Nós, igreja cristã, igreja bíblica, nós somos movidos pela palavra. Amém? Eu só estou na igreja de Jesus por causa da palavra, porque a palavra me converteu, me convenceu, ela me mudou. Não foi o homem, não. Foi a palavra sendo pregada por alguém usado por Deus. Amém? E aí a gente cai lá em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvido e o ouvido pela palavra de Deus. Amém, nós estamos assim. E diante disso, o diabo, durante muito tempo, ele colocou o pé na unção apostólica e profética. A igreja, durante muito tempo, a igreja de Cristo na terra, ela não se movia no apostólico e profético. O diabo tentou impedir esses dois ministérios. Mas eu sou apóstolo há 17 anos, um pouco mais, um pouco menos. E há mais de 17 anos atrás, Deus trouxe de volta a unção apostólica e profética. E o diabo ficou muito chateado. E tem uma coisa que nós temos que entender como igreja, que Deus criou o ato profético. Amém? Quem criou o ato profético? Foi Deus. Então, eu muitas vezes sou questionado por pessoas que dizem conhecer a Bíblia, e eles perguntam para mim, mas por que você faz ato profético? Né? Por que você vai no monte? Por que você usa elementos? Eu falo, porque está na Bíblia. Porque quem criou o ato profético foi Deus. Amém? Deus, ele mostra na Bíblia para a gente
uma porção, uma quantidade assim, sem conta de horas, de momentos em que o ato profético é usado. Por exemplo, quando Deus criou tudo, Ele profetizou. Amém? Está lá em Gênesis 1, no 3, e disse Deus: haja luz e houve luz. Isso é um ato profético, é profético. Aí nós vamos para quando Deus vai fazer o homem. Deus, Ele pega o pó da terra, molha, faz um boneco de barro. Isso é o que? Um ato profético. E Ele sopra no boneco de barro o seu espírito. Quando Eliseu ficou sabendo que um dos seus discípulos tinha perdido o machado que era emprestado, Eliseu, o profeta, pegou um pedaço de árvore, de árvore comum, e colocou na água. Falou para o discípulo: Rodrigo, onde é que caiu o machado que era emprestado? E o machado naquela época era caro, porque ferro era difícil. E ele falou: caiu aqui. Ele pegou um pedaço de galho de árvore, você acreditando ou não? E ele fez assim, o machado subiu. Ele fez de um galho de árvore um imã. O que é isso? Ato profético. Quando falaram para Eliseu, alguém foi lá e colheu pepino bravo e fez uma sopa, fez um ensopado de pepino bravo. Só que eles não conheciam, e ali começaram a comer e passar mal, morrer, porque é venenoso, mata. E alguém falou para o profeta Eliseu: há veneno na panela. Ele pegou e com que ele anulou o veneno na panela? Com farinha. Está no texto, ele joga farinha na panela e anula o veneno. O que é isso? Farinha representa a palavra na Bíblia. Toda vez que você vê farinha na Bíblia, representa a palavra. Amém? A palavra anula o veneno da serpente. A palavra anula o veneno do diabo na nossa vida. Amém? Então, é ato profético. A cruz de Cristo, a cruz onde Cristo foi crucificado, ela é um ato profético. Amém? É um ato profético. Só para você ter uma ideia de como a Bíblia como Deus é sábio, como a Bíblia ela é a sabedoria de Deus. O mesmo lugar onde Jesus foi crucificado é o mesmo lugar onde Abraão ofereceu Isaac como sacrifício. Amém? Porque Isaac era uma tipologia de Cristo. Mas por que eu estou te falando isso? Você lembra, apóstolo? Você leu Atos 3, a cura de um coxo na Porta Formosa, e você está falando sobre atos proféticos. Que eu quero que você entenda o poder do ato profético, que ele é bíblico, que ele é atuante, que o diabo sabe que quando nós fazemos um ato profético, nós estamos trazendo aquilo que está no mundo espiritual, Lucas, para o mundo físico. Amém? Nós estamos abrindo um portal, trazendo para cá. Amém? Quando você dizima, é um ato profético. Quando você oferta, é um ato profético. Quando você faz um voto endogônico, é um ato profético. Amém? Então, tudo isso é ato profético. Quando Jesus cuspiu na terra, fez barro e colocou no olho do cego e mandou o cego lavar no tanque de Siloé, demorou um tempo para eu aprender isso. Eu tive que estudar para aprender isso. Eu fui descobrir, eu falei: por que Jesus não usou outra coisa? Aí eu fui entender, em uma explicação teológica, por que Jesus cospe na terra e faz barro para curar o cego. Por quê? Porque nós fomos feitos de barro. E se você vai consertar algo de barro, você vai usar o quê? Barro. É coerente ou não é? Faz sentido ou não faz? Então, quando a gente começa a entender a Bíblia, meu querido, você começa a viajar num caminho muito lindo. Você começa a entender que nada aqui está fora do sentido. Amém? Nada. Então, diante disso, nós estamos aqui em uma sexta-feira, no segundo dia da campanha, baseado em Apocalipse 3:8. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Amém? E ninguém pode fechá-la. Amém? Como o apóstolo disse aqui, só eu e você. Só eu e você. Mas nós não queremos fechar a porta, nós queremos abri-la. Né? Amém ou amém? Agora entenda. Quando nós vamos para uma campanha, nós temos que ser coerentes, nós temos que pedir instrução para o Espírito Santo, e nós temos que trazer textos que remetam àquela campanha que nós estamos fazendo, que iluminem nossa alma. Amém? Até mesmo porque, deixa eu falar um negócio para você, eu considero vocês pessoas extremamente inteligentes. Não pensem que eu olho para vocês de cima, não. Embora eu estou aqui no altar, que eu pertenço a Deus, mas quando eu olho para vocês, eu tenho maior admiração por vocês. Sabe por quê? Porque vocês estão buscando o melhor para a vida de vocês, porque vocês não estão no centro de macumba, porque vocês não estão em filosofias falsas, porque vocês não estão buscando mentira dos homens. Amém?
Vocês estão buscando o quê? A verdade, a palavra. Não sou eu, não. Vocês estão buscando a palavra. E isso torna vocês os seres mais inteligentes do universo. Amém ou amém? Então, diante disso, quando eu vou ministrar para vocês, igreja, eu oro a Deus, eu falo, Deus me usa com sabedoria, porque o teu povo, os teus príncipes e princesas estão na igreja, né? Os teus filhos estão ali para serem alimentados, para receber uma palavra, uma direção que só pode vir do Senhor. Amém ou amém? E diante disso, nós estamos aqui nesse texto, e esse texto, ele fala algo engraçado, né? Eu tenho que voltar um pouquinho atrás, rebobinar, para você entender. O apóstolo mais atravessado dos 12 era Pedro. Pedro, ele conseguia trazer confusão, ele era muito afoito, ele era muito avançado, ele não esperava, não, ele pulava com os 2 pés no peito. E no final, né, ele tem uma passagem onde Jesus fala ali, pergunta para os discípulos ali, quem dizem que eu sou? E ele vai falar que tu és o Cristo, Filho de Deus, e ali Jesus vai entregar para ele as chaves do reino de Deus, que na verdade é para nós, né, as chaves do reino dos céus. O que você desligar na terra será desligado no céu, e você ligar na terra será ligado no céu. Jesus deu para Pedro autoridade, mas daí a pouco Jesus fala assim: olha, eu preciso ir para Jerusalém e ser crucificado, eu preciso morrer, é necessário que eu morra. E aí Pedro vira para Jesus e fala: não, você não vai morrer, não, dozinha de você. E Jesus aponta o dedo no nariz de Pedro e fala: para trás de mim, Satanás, que não entende as coisas de Deus, mas só as coisas do homem. Pedro, ele na hora que vão prender Jesus, ele corta a orelha de Malco, o soldado do templo. Pedro, ele fala, Jesus uma hora fala, quando Jesus fala que vai morrer, Pedro fala: olha, Jesus, eu irei contigo até a morte. E Pedro, ele fala várias coisas, mas na hora que Jesus Pedro, ele foge, ele sai de perto e ele nega Jesus. Amém? Amém? Ele nega. Então, ele deu mancada ou não deu? Ele não foi um crente absoluto, ele não fez o que ele falou. Só que o mais interessante é o seguinte: que Deus não descarta ninguém. Deus precisa de você para cumprir o seu chamado. Deus não abre mão. Deus sabe o que você vai ser na frente, irmão. E Ele não desiste da gente. Vai falar isso aqui. E agora nós vamos passar pela crucificação de Cristo. Cristo é crucificado, Pedro. Ele é morto, né? Não morto, ele entrega a vida. Ele vai para o sepulcro. Ele sai do sepulcro. E quando ele sai do sepulcro, ele vai ser visto por Maria Madalena. Mas a primeira pessoa que ele vai buscar depois disso é Pedro. Ele vai restaurar Pedro. E ali, Pedro, ele é restaurado. Jesus fala: Pedro, eu tenho um negócio contigo. Eu não desisti de você. Amém? Então Deus está falando nessa noite aqui que Ele está abrindo uma porta para você, uma porta nova para você entrar. Deus está falando nessa noite aqui através da palavra, da pessoa bendita do Espírito Santo, que Ele está mudando a sua história. Amém ou amém? Amém ou amém? Ele está mudando a sua história. Sabe, eu estava subindo um monte hoje, eu subo, sem eu querer, eu deixo a apóstola para trás, que ela anda um pouco mais devagar, eu sou um pouco mais rápido, e às vezes eu olho, eu tento acompanhar ela, mas não consigo. Quando eu olho, ela está lá atrás, aí eu paro, fico esperando, e eu subo falando com Deus. E ali eu estou lembrando o quanto Deus fez na minha vida, eu lembrando as portas que Deus abriu na minha vida, mas eu lembrando também que teve vezes que eu neguei Jesus. Não é que eu caí, não é que eu saí da igreja, não é, mas eu neguei a eficácia do Senhor. Eu não fui firme como eu deveria ser. Amém? E aí você pode se perguntar dentro de você: apóstolo, mas como é que é isso? A gente faz isso o tempo todo, gente, porque a gente é humano. Amém ou amém? A gente é humano, a gente não consegue atingir assim 100%. Volta e meia a gente vacila. Não é pecado não, gente, estou falando de vacilo. Amém?
A gente muitas vezes a gente faz as coisas relaxadamente, a gente não crê como deveria crer, a gente muitas vezes tenta dar o nosso jeitinho, amém? A gente tenta colocar a mãozinha da velha criatura ali no lugar, a gente tenta usar um subterfúgio, um arranjo, e tudo isso é contra o reino, amém ou não amém? Tudo isso. Então, eu estava lembrando, e aí eu estava lembrando que de tudo que eu passei com o Senhor até aqui, mas também eu estava lembrando o seguinte, que eu cheguei a um estágio, e isso foi interessante, o Espírito Santo, que eu estava me acusando, eu estava me cobrando, melhor dizendo, acusando não, cobrando, eu estava me cobrando, eu estava cobrando mais de mim, não, eu preciso ser mais firme, eu preciso buscar mais, eu preciso gastar mais tempo. Eu até falei com o apóstolo, que eu estou querendo começar a orar na madrugada lá em casa, mas é apartamento e a gente começa a orar e entra no gosto, e daí a pouco a gente vai receber multa, mas a gente tem que orar, a gente precisa viver, a gente tem que estar buscando Deus o tempo todo, amém ou amém? Tem que ter essa cobrança, e ali eu me cobrando, mas o Espírito Santo ele é tão lindo, sabe, eu fico imaginando, o privilégio nosso de ter o Espírito Santo, porque ele virou para mim e falou assim, olha, você não percebeu uma coisa? E eu falei o quê? Eu falei, será que é alguma coisa que eu tenho que consertar? Mas ele falou, vem cá, você não percebeu que nessa caminhada sua comigo, você cresceu? Amém? Vocês estão entendendo? Nessa caminhada comigo, desde que você começou, lá há 37 anos atrás, você cresceu. Você não era o mesmo, você teve esses momentos de vacilo, mas você aprendeu e prosseguiu, você não parou. E o Espírito Santo me fez entender algo muito interessante, que me fez chorar. Eu não tenho mais prazer nas coisas dessa vida. Aos 54 anos de idade, que eu vou fazer agora dia 12 de outubro, o Espírito Santo me fez lembrar, me fez entender que eu não sou guiado, aquele fervor da juventude, aquele afã da juventude, foi embora. Eu estou mais tranquilo, eu só me preocupo em dedicar a minha vida para Deus. Eu não estou falando isso para me vangloriar, eu estou falando isso para você entender o texto que nós estamos vendo, e a campanha que nós estamos. Você está entendendo? Eu não tenho, sabe, o que mais me agrada é Deus. O que mais me agrada é a presença de Deus. O que mais me agrada é poder buscar o Senhor. O meu corpo físico, ele não tem prazer nas coisas que essa vida dá, a não ser comer, que comer eu gosto. Amém? Comer é necessário, amém? Comer é necessário, se alimentar, mas eu falo de prazeres carnais, do que o corpo das pessoas, eu quero. Não, Deus me trouxe, Rodrigo, a um patamar onde o meu corpo material está subjugado pelo meu espírito. Você está entendendo? Amém ou amém? Você entendeu? Agora, diante disso, você vai falar, apóstolo, e daí? E daí, que agora, depois de Jesus ter sido crucificado, ressuscitado, ficou 40 dias aqui no nosso meio, fez milagres, sinais, prodígios, maravilhas, ainda depois de ressurreto, ele vai agora subir aos céus, e agora ele deixa os discípulos encarregados de fazer a obra. Amém ou amém? Estão entendendo? A autoridade fica para os discípulos. E nós somos discípulos de Cristo. Quem é discípulo de Cristo? Nós somos. E o interessante é que uma pessoa que era totalmente afoita, que é uma palavra que era usada muito pelo meu pai. Ele era afoito. Eu pensaria, irmão Cristo, que Jesus não ia querer usar Pedro, porque Pedro só dava a bola fora, gente. Mas agora, a gente lendo a Bíblia, assim a gente não entende, mas Pedro, ele está mais maduro. Ele está o quê? Mais maduro. E agora Pedro, ele vai subir a hora nona com o apóstolo João, o discípulo do amor. E eles estão indo, o texto me relata que eles estão subindo a hora nona, e eles estão indo para o templo. Eles estão indo para onde?
No templo. E o engraçado é que na porta do templo, onde? Na porta do templo, tinha um homem que ele era coxo. E aí eu falo para você, a gente entende o que é paralítico, mas o que é um coxo? Um coxo é alguém que não é nem paralítico e nem é perfeito. Amém? Pelo que eu entendo, ele andava assim. Entendeu? É difícil andar assim, né? Ele era coxo. Isso é coxo. Amém? E o interessante é que a gente olha para o texto e a gente pode usar esse texto, Lucas, meu irmão, em duas situações. A gente pode usar esse texto no espiritual e a gente pode usar esse texto no físico. Então, esse homem ele era coxo no físico, mas existe também coxos espirituais, gente que não está em pé nem caindo. Amém? Está aqui, ó. Amém? Ele consegue andar, mas andar meio ruim. Perdão, esse homem, ele estava na porta do templo. E esse templo que ele está na porta, esse templo é o templo que Salomão construiu. Esse templo que ele está entrando na porta formosa. Eu sei onde é a porta formosa, eu estive lá. Amém? E lá em Jerusalém. E é uma porta grande. É uma porta bem maior que essa daqui. E dava acesso ao templo. E ele está ali. E o engraçado é que esse templo, ele existia já há muito tempo. Desde a época do rei Davi. Porque quem construiu depois de Davi foi Salomão. Agora, tinha lá dentro do templo o que? Sacerdotes. Amém ou amém? Amém ou amém? Vocês estão comigo? O que tinha dentro do templo? Sacerdote. Tinha lá dentro do templo a Bíblia, a Torá. O que tinha dentro do templo? A Bíblia, que era a Torá na época. Amém? Não era essa, mas era a Torá, que tinha a palavra de Deus, Pedro. E eles estavam lá e tinha na lei, escute para você ver, na lei, a lei dizia que as pessoas com defeito físico não podiam entrar no templo com apenas morrer. Amém? Se alguém aleijado ou com lepra ou com alguma enfermidade entrasse no templo, ela seria morta. Amém? O povo apedrejava. Então, alguém, a Bíblia diz, o texto diz que alguém colocava esse coxo, Marina, ali na porta, para ele esmolar, para ele pedir esmola. Porque as pessoas elas vão entrar na igreja, então o coração está aberto, né? Você vai entrar na IAPK, tem um coxo ali, não vai acontecer que a gente ora e ele é curado. Mas você vai entrar na IAPK, tem um coxo ali, você vai deixar de dar um realzinho para ele? Um pacotinho de bolacha? Vai deixar? Não, né, gente? Você está entrando na igreja, o coração está, né? Então, esse coxo estava ali, e ele foi colocado ali, ele estava ali, meu irmão, pedindo esmola. E aí vai subindo dois apóstolos. E eu quero que você entenda o seguinte: essa igreja está inoperante, essa igreja do texto. Ela está inoperante, porque tem uma pessoa que está coxa na porta dela e não acontece nada. Amém? Então eu quero antes de prosseguir, eu quero dizer para você o seguinte: hoje nós estamos vivendo uma época que tem gente coxa dentro e fora da igreja. Amém? O que é um coxo dentro da igreja? É alguém que não está em pé nem caindo. Ele não caiu, mas também não consegue ficar em pé. Amém? Às vezes a gente fica, já teve momentos na minha vida que eu estava coxo, porque eu não conseguia jejuar direito, eu não conseguia orar direito, eu não conseguia ler direito a Bíblia, eu não conseguia abrir a palavra para ler os 25 capítulos que eu sou acostumado. Então tem horas que está coxo. Amém? Isso pode acontecer. Não quer dizer que você está em pecado, mas o problema é que esse homem, ele é colocado ali, dia após dia. Alguém dá dinheiro para ele, senão ele não ia voltar lá. Só que os sacerdotes que estão do lado de dentro, nenhum sai para impor as mãos sobre ele e ele ser curado. Amém? Ninguém. Então, uma das coisas que o Espírito do Senhor fala comigo para passar para você nessa noite aqui é: não se baseie em uma vida de religião. Amém? Não se prenda à religiosidade, porque a religiosidade, ela não faz efeito.
Não, é uma das coisas que o Espírito Santo falou comigo muito no meu início. Quebre protocolos, amém? Aprenda isso, quebre protocolos. Deus não exige da gente um estereótipo, Deus não exige da gente aquela postura engessada. Deus, se o Espírito Santo está falando que vai te usar de uma certa maneira, acredite nele, porque quem manda na igreja é o Espírito Santo, amém? Então você tem que quebrar protocolos. Muitas vezes você não é abençoado porque você não quebra protocolos. Aí você vai falar para mim, apóstolo, o que é quebrar protocolos? Vou te dar um exemplo. Eu fui chamado para expulsar o demônio de uma mulher que ela trabalhava numa pousada lá em Santos. Aí vai a gente lá em Santos. Chegamos lá, uma pousada totalmente pesada, cheia de contaminação, cheia de pontos de contato com o inferno. E ali eu fui orar pela mulher, e a mulher cheia de demônio. Eu orando por ela, e aí a gente não tinha outro lugar para fazer, e teve que fazer no salão. E ali eu estou orando pela mulher, e nada do demônio saiu. E ali eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Aí o Espírito Santo falou para mim, olha para o lado. Aí quando eu olhei para o lado, tinha uma lesma de mais ou menos uns 3 metros, uma lesma enorme. E aí eu falei, Senhor, porque enquanto eu estava orando por ela, ela estava manifestada, ela era muito lenta, ela ficava assim e tal. E aí eu olhei para o lado, estava lá a lesma. O que estava nela era um demônio em forma de lesma, amém? A vida dela não andava, né? Ela era lenta para tudo. E ali orando, e essa mulher aí sendo de macumba. E ali eu falei, agora, o que eu faço? Aí o Espírito Santo falou para mim assim, joga sal nela. Aí eu falei, mas qual sal? Aí ele falou, salpilo. Aí eu peguei e pedi para a dona da pousada, traz sal para mim. Aí tinha um rabo, uma família lá, tinha um senhor, que ele estava comendo na mesa, ele tinha sal grosso. Ele pegou o sal grosso, sem autorização, sem segredo, sem ser de batalha espiritual, e jogou na mulher. Aí eu falei para ele, o senhor hoje vai ter problema, porque o senhor está entrando numa área que o senhor não conhece. Aí ele falou, mas sal é a mesma coisa. Eu falei, mas o senhor não sabe o que o senhor está fazendo. Não meta a mão em cumbuca errado. Aí vocês vão ver o que aconteceu com ele. Eu peguei o sal, amém? Deixa eu te falar para você, o sal tem poder de expulsar demônio? Tem? Não. Sim ou não? Não. Mas quem mandou eu jogar sal? Aí Deus falou comigo, ele falou, pega o sal, eu falei, agora joga em quem? Aí ele falou comigo, pega o sal e joga na cabeça dela. Aí eu peguei o sal e joguei na cabeça dela. Aí o Espírito Santo falou para mim, olha para a lesma. Quando eu olhei para a lesma, à medida que eu jogava sal na cabeça da mulher, a lesma derretia. E aí eu te pergunto o seguinte, quando você joga sal em uma lesma, o que acontece com ela? Eu já joguei, eu sei. Você também. Ela derrete, amém, amém? É coerente ou não é? É coerente ou não é? Até mesmo que o Espírito Santo não é coerente. Então, qual é o nosso problema? É que nós tentamos ir por isso aqui. A gente duvida quando Deus fala para a gente, faça de tal maneira. A gente quer ser muito intelectual, amém? E quem está falando para você é alguém que quando não tinha o que ler, ele é bula de remédio. A gente quer ser muito intelectual. A gente acha que Deus vai trabalhar com a nossa matemática. E eu provo para você que não, porque Jesus com 7 pães e 2 peixinhos alimentou 20.000 pessoas, amém? Eliseu com 20 pães alimentou 100 homens. Onde é que está a matemática aí? Onde é que está a matemática? Amém? Então, uma das coisas que a gente tem que entender, meu irmão Bianca, que as coisas de Deus são loucura para quem não entende as coisas de Deus. Amém ou amém? Amém ou amém? Deus usa os loucos para confundir os santos, usa os tolos para confundir os sábios. Amém? Amém ou amém? Então, você tem hoje o Espírito Santo está falando para você ser abençoado, para você crescer, para você conquistar, para você passar por portas de vitória. Quebre protocolos, não é regras não, protocolos, amém? Não é regra, não é quebrar regra não, que crente não quebra regra, mas quebrar protocolos, amém? Então, a gente tem que entender, se eu fosse, não vou fazer isso não, quem libertou aquela mulher não foi o sal, foi o ato profético, foi a obediência, foi o nome de Jesus, mas no mundo espiritual teve que ter algo ali, amém? Teve que ter um ponto de contato ali para quebrar aquela malignidade, amém ou amém? Amém ou amém? Então, eu quero te dizer o seguinte, o texto diz assim, Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Se eu não me engano, a hora nona é às 3 horas da tarde. Era levado um homem coxo de nascença,
o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que ele era coxo e não era cego, vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava, ele o quê? Implorava. Olha que vergonha. Estava na porta da igreja, implorava que lhe dessem uma esmola. Versículo 4: Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Isso aqui é tremendo. Deixa eu falar um negócio para você. Você vai passar pela porta daqui a pouco, mas eu tenho que te entregar isso. Acabou aquele tempo de só o povo do altar trabalhar. Tira isso do seu coração. Você pode ser usado por Deus, desde que você esteja na vida do altar, porque senão tem brecha o diabo vem assim. Mas eu acredito em algo, irmãos, que todo mundo que está aqui pode ser usado pelo Espírito Santo, desde que seja nascido de novo, desde que tenha aliança com Cristo. Então, o que o texto está falando, Pedro e João falou: olha para nós. Olha para quem? O texto é para que dia? Para quem? Então, para quem que o coxo tem que olhar? Para nós. Para quem que o paralítico tem que olhar? Para quem que o depressivo tem que olhar? Para quem que aquele que acabou de sofrer uma grande perda tem que olhar? Para quem que o que está querendo se matar tem que olhar? Para quem que aquele que passou por uma grande decepção e está em depressão tem que olhar? Para? É lindo ou não é? Então você é um agente de milagre. Você. Mas só que para isso, olha para mim, para isso você precisa ser curado. Para isso você precisa parar de ser coxo. E o texto está falando aqui, está falando que você está diante de uma porta. Amém? Nós estamos diante de uma porta. Só que nós, sendo coxo, irmão, a gente vai conseguir levantar e vai. Pode até levantar, mas cai, né? Você já viu um coxo, gente? Quem já viu um coxo aqui? Levanta a mão. É isso aqui, exatamente isso, irmão falou. É difícil andar, né? Alguém tem que segurar. Então, o que acontece? Ele vai olhar para Pedro. Pedro falou: olha para nós, para ele e para João. Olha o versículo 5. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. O coxo não entendeu que o que Pedro e João tinham para ele não era dinheiro, o que ele estava acostumado a receber. Amém, Pedro? Ele estava acostumado a receber esmola. Só que, olha que tremendo. Deus está falando para mim e para você hoje que nós não somos um povo que recebe esmola. Amém? Nós não somos um povo que recebe esmola. Nós não precisamos disso, porque nós somos filhos do reino. Amém? E aqui o Pedro, o apóstolo Pedro, olha para ele está esperando receber alguma coisa física, alguma coisa que só vai mudar a vida dele aquele dia, meu amigo. Só que o apóstolo Pedro olha para ele e fala assim: Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Agora a pergunta é, Lucas, o que Pedro tem que vai fazer a diferença na vida desse coxo? O que é que Pedro tem que os outros que passavam ali não tinham? Na verdade, Pedro e João, é que Pedro é mais afoito. O que ele tem, irmão Rodrigo, que vai fazer a diferença na vida daquele coxo? Ele é bem objetivo. Ele fala pro coxo, ele fala: olha, eu não tenho ouro nem prata. Eu quero te contar rapidamente uma parábola, né? Uma história, não é uma parábola, é uma história. Eu não lembro o nome do Papa. Dizem que teve um Papa, eu não sei se foi o Gregório, ele virou para Agostinho e falou assim: olha, ele estava contando um monte de moeda de ouro na mesa cheia de dinheiro. Ele virou para Agostinho e falou assim: hoje se
Pedro estivesse conosco hoje, ele não ia dizer mais, ele não ia poder dizer mais que não temos ouro nem prata. Aí Agostinho falou, mas também nós não podemos dizer para o coxo, levante e anda. Você entendeu? Então, o Pedro vai falar para o coxo, eu não tenho ouro nem prata, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. 2 pontos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Aí você pode não entender isso aqui. Em nome de Jesus Cristo de Adenense. Porque Nazaré era como se fosse diadema. Era como se fosse diadema nos dias de hoje. Aí ele vai falar, em nome de Jesus Cristo de Adenense. Anda. Só isso. Só isso. Ele só vai falar isso. Agora eu quero que você segure na sua mente o seguinte: esse coxo está na porta da igreja, ele está na porta da bênção, irmã Mônica, ele está na porta da vitória, ele está na porta da casa de Deus, ele está na porta que pode transformar a vida dele. Amém? Mas o apóstolo Pedro falou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Versículo 7. E tomando pela mão direita, levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. O coxo que estava assim, o apóstolo Pedro pegou na mão dele com os João. Eles pegaram. Então o que isso quer dizer? Que às vezes, para a gente ficar firme, para passar por uma porta, alguém tem que nos ajudar. Esse é o meu papel, esse é o seu papel. Amém ou amém? Então, o milagre, Deus trabalha junto conosco. Amém? Deus trabalha juntamente conosco. A gente tem que ajudar. Então o apóstolo Pedro, ele deu a palavra profética, ele profetizou na vida do coxo, mas ele também agiu. É aquilo que a Miss Debs leu aqui: a fé sem obras é morta. Amém? Então eles pegaram na mão do coxo. Na hora que eles pegaram na mão dele, o que aconteceu? A fé cooperou com a obra, e a obra cooperou com a fé. Os pés dele estavam tortos, se endireitou. Amém? Se arrumaram. E agora, o que vai acontecer? Algo muito mais maravilhoso, irmão Elvira. Ele vai entrar na igreja com os discípulos. E todo o texto diz que todo mundo sabia que eles esmolavam. Então, qual é o risco que ele corre agora? De morrer. Amém? Então, eu tenho que entender o seguinte: Deus quer de mim e de você. Eu estou pregando, ouvindo o Espírito do Senhor falar no meu ouvido. Deus quer de mim e de você intrepidez. Deus quer de mim e de você autoridade. Deus quer de mim e de você, meu amigo, fé. Deus quer de mim e de você, irmã obreira Cida, obras. Deus quer de mim e de você, irmã Bianca, que nós devemos ajudar aquele que está coxo. Deus quer de mim e de você, Nilson, que nós venhamos a introduzir povo que um dia estava com defeito, estava paralítico, estava coxo, estava leproso, estava depressivo, estava doente da cabeça, estava passando por situações ruins, que nós viemos a introduzir isso pela porta. Amém? Só que não é uma porta física, irmão Rodrigo, é Jesus. Amém? É Jesus. Então, olha que tremendo, olha que tremendo. E tomando pela mão direita, levantou imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Versículo 8. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando, olha o coxo, agora saltando e louvando a Deus. Um homem que antes era excluído da igreja, era excluído da presença de Deus, era considerado nada, esmolava. Agora ele entra saltando, não é nem andando, é saltando e louvando a Deus. Amém? Versículo 9. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus. Chamou a atenção, andar e louvar a Deus. E aqui eu quero antes de dar o ponto final, o amém, eu quero falar para você o seguinte: esse coxo era derrotado, sim ou não? Alguém podia mudar a vida dele? Não, mas Deus usou 2 discípulos para mudar. Usou ou não usou? Agora, ele simplesmente saiu andando e foi na direção oposta da igreja? Ele entrou na igreja para adorar a Deus, para todo mundo ver o que Deus tinha feito na vida dele. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: que tem muita gente que recebe a bênção e vai embora. Tem muita gente que, quando é abençoado,
vai na direção oposta. Não agradece. Esse coxo não. Ele fez questão de entrar na igreja saltando, andando e adorando a Deus, louvando a Deus. Porque ele reconhece que quem fez a obra na vida dele, meu obreiro assim, foi Jesus. Porque o apóstolo Pedro falou para ele: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isso eu te dou. Em nome de Jesus do Nazareno, levanta ele. Então quem curou ele foi Jesus através dos apóstolos. Ele sabia. Então ele não deixou de adorar. Então tem uma coisa que você tem que entender: Deus precisa do seu testemunho. Amém? As pessoas veem você passando pela prova, as pessoas veem você coxo, mas as pessoas têm que ver você saltando, andando e louvando o nome do Senhor. Amém? Sabe, nós temos o péssimo hábito de quando nós estamos passando por alguma dificuldade, todo mundo sabe. Mas quando Deus faz a obra, a gente não fala. Amém? Quando Deus muda a nossa história, a gente não fala. Eu vou falar para você, que o Espírito do Senhor me permite. Não é para a minha glória, não, que eu não tenho glória nenhuma. A glória é para Deus. Se fosse colocar uma fila com as pessoas que Deus usou esse jumentinho aqui para tirar a coxidão, para fazer andar, eu garanto para você, com toda certeza, diante de Deus, que iria daqui até Minas Gerais. Muita gente, famílias inteiras. E a gente cai naquele negócio lá, quando Jesus cura os 10 leprosos. Quantos voltam para agradecer? Quantos? Só. Amém? Então, o segredo da vitória de passar pela porta é a gratidão. Deixa eu falar para você, ó. Você vai passar pela porta. Amém ou amém? Vai ser ungido, só vou te ungir. Você vai passar pela porta pela segunda vez. Eu garanto para você que nessas 7 sextas-feiras, Deus vai tirar a coxidão de você. Amém? Você não vai passar pela porta coxa, não. Amém? Olha que tremendo. Olha que tremendo. Versículo 10. Viu todo o povo andar a louvar. E reconheceram ser ele mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Então o que Deus está falando? Amados, a palavra ela é profética. Amém? A palavra é o quê? Profética. Ela vai agir no espiritual. Deus, inclusive, Deus falou comigo quando eu estava no monte. Ele ontem acabou com o sofrimento daquela família. Amém? O mal que tinha naquela família, Deus tirou. A coxidão que tinha lá, Deus tirou. Amém? Então, o que Deus está querendo dizer? Olha para mim, que o que Deus vai fazer na sua vida, nessa campanha, o que Deus vai realizar, as pessoas vão ficar estupefatas, vão ficar admiradas, as pessoas não vão acreditar. Porque eu quero me antecipar, as pessoas, desde que você começou a congregar aí a pecado, desde que você começou a crer na unção desse altar, coisas têm acontecido na sua vida, mesmo com lutas, coisas têm acontecido na sua vida que as pessoas não têm acreditado. Há mudança em você que as pessoas não têm acreditado. Agora imagina nessa campanha, Deus vai tirar a sua coxidão. Olha para o irmão do seu lado aí e fala para ele assim: ó, eu não possuo prata nem ouro, mas o que eu possuo, isso eu te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Amém?